Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é um vídeo que está sendo gravado com um tema escolhido por um padrinho aqui do canal, porque sim, o canal tem uma campanha no Padrinho, o link tá aqui embaixo se você se interessar, e dependendo de quanto você conseguir ajudar o canal, tem níveis de recompensa, e no caso do Gabriel, muito obrigada, Gabriel, inclusive, por você ajudar o canal. No caso dele, ele poderia escolher um tema para um vídeo, e por isso eu estou hoje aqui falando de Nanatsu no Taizai, e sobre um personagem que o Gabriel também disse que era o favorito dele, que é o Ban. E o Ban, na verdade, é o personagem favorito de muita gente. Eu vou dizer que quando eu assisti Nanatsu há bastante tempo, eu também gostei muito dele, não gostei de alguns personagens, não gostava do Meliodas, por exemplo, por razões talvez meio óbvias, não gosto do jeito dele, mas o Ban, inclusive em pesquisa de popularidade no Japão, ele figurou em segundo lugar. Então nesse vídeo eu vou trazer um pouquinho de curiosidades sobre o Ban, falar um pouquinho da sua história. O Ban é conhecido como a raposa da ganância, ele é um dos 7 pecados capitais, e o seu pecado está diretamente relacionado com um dia, um fato muito importante da sua história, então a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. O Ban é um humano, tem 43 anos, 2,10 metros de altura e 70 quilos. 2,10 metros com 70 quilos, eu acho que o design dele tinha que ser mais magrinho, né? Apesar dele ser magro, mas, gente, 70 quilos em 2,10 metros, assim, é pouca coisa demais. Ban não teve uma infância lá muito boa, não tem memórias muito legais do seu passado. Quando criança, ele sofria agressão por parte dos pais dele, que não tinha nenhum carinho por ele. E a irmãzinha mais nova dele também morreu por passar fome, enfim, por passar necessidades. Então já começa aí uma história nada legal. Mas desde novinho ele se virava, praticava roubos na cidade em que ele morava, mas não tinha habilidades tão boas assim e acaba sendo preso. Mas é na prisão que ele conhece um cara que vai ser muito importante para sua história, que lá um homem desconhecido fala com ele, oferece um pouco de comida, dá um certo carinho ali que ele nunca tinha tido antes, uma atenção que ele nunca tinha tido antes, pergunta o nome do Ban, o Ban diz e ele se apresenta como Zivago. Juntos eles conseguem fugir da prisão e o Zivago leva o Ban para morar com ele, como se fosse um filho adotivo, ou seja, o Ban ganha ali um pai adotivo que o ensina, inclusive, técnicas para roubar melhores do que ele já tinha. Ele começa a aprender coisas úteis com o Zivago, e é justamente com esse cara que ele ouve falar da fonte da juventude, que vira uma obsessão sua, algo que ele nunca esqueceu, e a busca por isso vai ser algo bem marcante na vida do Ban. 20 anos antes da história atual em Nanatsu, ele vai atrás finalmente dessa fonte da juventude, que está na árvore gigante da Floresta das Fadas, que ele escala para conseguir tomar essa água então da fonte e ter a sua imortalidade, ser um ser então que não poderia morrer. E quando ele chega lá, ele não esperava encontrar uma fada que estava justamente protegendo a fonte da juventude sagrada do reino dela. E ela fica expulsando o Ban constantemente, não deixando que ele se aproxime daquela água sagrada, não deixando que ele conseguisse alcançar o seu objetivo. O Ban se prepara para lutar. Elaine, que era o nome daquela fada que estava ali defendendo o que ele justamente cobiçava, consegue repelir o ataque dele, embora ele tenha conseguido antes usar a sua arma para conseguir pegar a taça, mas ele acaba preso e não consegue atingir o seu objetivo final, que era tomar aquela água. Mas a Elaine consegue ler a mente do Ban e descobre que ele não tinha más intenções, não era uma pessoa ruim, acaba deixando que ele fosse. Só que o Ban volta dizendo que ele tinha ali deixado cair a sua coleção de rótulos de garrafas de cerveja e voltou para pegar. A Elaine pergunta pro Ban por que ele quer aquela água e ele diz que é porque até hoje na vida dele ele ainda não conseguiu algo de bom, ainda não viveu algo bom. De repente, se ele tivesse mais tempo para viver, teria mais chances dele encontrar algo que fosse realmente bom, que realmente valesse a pena. Nisso tudo acaba que os dois começam a conversar, ele fica lá, eles começam a se envolver e se apaixonar. E durante esse período em que eles se conhecem, o Ban explica pra Elaine por que os humanos geralmente têm tanta ganância para conseguir atingir um objetivo X ou para conseguir se destacar entre as outras pessoas. A Elaine fala pra ele que ela tinha vontade de sair daquela floresta, mas infelizmente ela não podia deixar a fonte da juventude sagrada abandonada ali sem proteção, era a tarefa dela. Por isso era importante achar o irmão dela, o King, o rei da floresta, que não estava lá, que tinha abandonado realmente o reino das fadas, os afazeres e as tarefas e as obrigações dele. E o Ban disse que ia ajudar ela a encontrar o irmão e tal. Mas um dia o demônio vermelho surge lá na Floresta das Fadas e começa a queimar tudo, destruir tudo. O Ban tem uma habilidade que ele acreditava que poderia fazer com que ele vencesse aquele demônio vermelho rapidamente com um só golpe, retirando o seu coração
e de fato ele o ataca, consegue retirar o seu coração, fala, viu, consegui vencer aqui com só um golpe, mas ele não sabia que demônios têm mais de um coração. Então ele não matou o demônio com aquele golpe, e por isso ele acaba sendo ferido mortalmente. A Elaine também é ferida mortalmente naquela situação terrível. Ela fala para ele tomar ali a água da fonte da juventude, ele empurra e tal. Ela vai, pega a taça, joga todo o conteúdo na boca dela e sem que ele esperasse, ele já estirado no chão, de olhos fechados, ela com um beijo joga todo aquele conteúdo, toda a água na boca dele e ele toma. Ou seja, ela o salva e ele fica então imortal, as feridas dele se curam na hora e ele consegue derrotar o demônio vermelho. Infelizmente, ele não consegue salvar a Elaine daquela situação. Ela acaba morrendo, mas antes disso, ela entrega para ele a última semente da Floresta das Fadas, pedindo que ele replantasse aquela semente em outro local, que ele desse vida à Floresta das Fadas novamente, mesmo após aquela destruição toda. O encontro dele com a Elaine mudou a sua vida, ele realmente passou a ser imortal, conseguiu encontrar uma pessoa que fez com que ele tivesse vontade de viver algo bom, algo melhor, que o fez sentir coisas muito boas, e de repente ele perdeu muito rapidamente aquela mesma pessoa, ele não pôde salvá-la. Por toda essa situação que ele passou, pelo sentimento de culpa talvez, ele acaba se deixando ser o culpado por toda aquela situação, como se ele tivesse sido o culpado pela morte daquela fada, e ele se deixa ser preso. Mas depois de 33 tentativas de execução de todos os jeitos possíveis, o Ban não morria, porque afinal de contas ele era imortal. Então não importasse o quanto tentasse fazer o que fosse com ele, ele não acabava morto. Mesmo deixando ele preso, sem comer, tudo, ele continuava vivo sempre, sem nenhuma vontade, na verdade, de sair da sua cela. Até que um dia o Meliodas aparece lá, eles não se conheciam, mas ele está lá para chamá-lo para se juntar a ele, a criar esse grupo que seria dos 7 pecados capitais futuramente, como o rei de Leones havia o incumbido de fazer. Ele chama o Bamban, disse que não tem nada lá fora que faça sentido para ele, que dê vontade dele sair dali, mas o Meliodas disse que vai tirar e levar, nem que seja força, e assim ele faz. Ele literalmente joga o Ban para fora daquela cela e diz que ele não vai continuar lutando com o Ban, a não ser que o Ban se junte a ele como ele queria desde o início, e assim é feito. O Ban acaba se juntando ao Meliodas, na verdade, para conseguir continuar lutando com ele, o que na verdade é bem expressivo na amizade dos dois, que acaba se construindo ao longo do tempo, porque os dois adoram lutar, os dois fazem competição de queda de braço o tempo todo. Lembra que eu falei sobre o pecado da ganância, por que o Ban era associado a esse pecado? Então, justamente por causa dessa situação em que ele foi considerado culpado de ter destruído toda a Floresta das Fadas e matado a Elaine, e tudo pela fonte da juventude, ou seja, ele conseguiu ser imortal para aquilo, foi atribuído a ele o pecado da ganância por ele ter feito todo aquele desastre só para conseguir algo, só para conseguir atingir a imortalidade. E apesar dele ter passado realmente a vida toda dele roubando, naquele momento ele não estava dominado pela ganância. Um dia depois de uma missão, o Ban consegue a única cicatriz que ele tem, que foi justamente feito pelo Meliodas, porque o Ban fica muito interessado numa espada que o Meliodas sempre carrega, sempre estava ali junto com ele, nunca perdia de vista, e ele tenta roubar para conseguir dar uma olhadinha, mas o Meliodas não gosta nada disso e dá um golpe com a espada no Ban, e é justamente o único corte, a única ferida que ele teve, que não cicatrizou ele na hora, que não sumiu e provocou inclusive uma cicatriz que ele tem no pescoço, a única cicatriz que ele tem. Sobre habilidades, hoje pelo menos o Ban não é o melhor, nem de perto o melhor dos 7 pecados capitais. Ele tem um poder total conhecido de 3.220, mas hoje muitos dos pecados capitais já conseguiram evoluir muito das suas habilidades e se espera que ele também, daqui a um tempo, apresente uma grande evolução. Além do Ban ser imortal, ele tem uma força física muito grande e tem uma habilidade sua chamada Snatch, que, como um bom ladrão, essa habilidade super combina com ele, porque Snatch ajuda ele tanto a roubar objetos físicos do seu adversário, quanto partes do seu corpo, como o coração, como ele fez com o Demônio Vermelho, e também habilidades. Ou seja, a gente vê inclusive numa luta dele com o Meliodas, que ele começa a roubar força e poder do Meliodas, deixando mais fraco e consequentemente deixando ele, o Ban, mais forte. Mas isso tem um limite também, tem um limite pro próprio corpo dele, que ele não consegue ele pegar toda a habilidade do mundo do seu oponente, se ele for um oponente imensamente forte, porque o seu corpo tem um limite do tanto que ele pode aguentar. Nanatsu não é uma das minhas histórias favoritas, como é a do Gabriel, mas eu considero sim o Ban um personagem interessante dentro desse mundo. Eu acho que é uma construção boa, ele tem um passado bom e uma construção do personagem que te faz ter mais interesse do que o normal, mais interesse do que vários outros, por exemplo. Porque ele tem todo aquele jeito de malandro, de arrogante, mas no fundo a gente vê que ele tem várias atitudes muito legais, atitudes muito boas, e a sua obsessão de vida e maior
maior sonho acaba sendo justamente, ao longo de toda essa história até agora, conseguir trazer definitivamente a Elaine de volta à vida. Só algumas coisas curiosas a mais sobre ele: além dele beber muito, além dele ter a coleção dele de rótulos de garrafa, ele também cozinha muito bem, muito melhor que Meliodas, pelo que a gente já pode perceber várias vezes, e ele tem uma admiração e um respeito muito grande por Hawk, o porco da nossa história. Ele chama ele de mestre. Quando ele em determinado momento acha que o Hawk morreu, ele fica desesperado, totalmente devastado. E esse foi um vídeo feito especialmente por um pedido do Gabriel, como eu falei, um padrinho aqui do canal. Gabriel, espero que você tenha gostado desse vídeo, e você que está assistindo, espero que tenha gostado também. Se gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal se você não for inscrito, e se você tiver interesse na campanha do Padrim, é só clicar no link aqui embaixo, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!